Durante anos, ouvi dizer que a vida de Immanuel Kant tinha sido profundamente desinteressante, que o homem era uma seca, um gênio, mas uma seca. Eu achava isto muito estranho, ou pelo menos muito decepcionante. Kant é uma das maiores cabeças da humanidade, o homem que escreveu as três críticas que revolucionaram a história das ideias, e tudo o que sabíamos dele é que gostava de dar passeios higiênicos pela sua cidade. Sempre ouvimos dizer que Kant era tão pontual nesses passeios que os cidadãos de Königsberg diziam ser possível acertar os relógios por esses passeios. Era tudo o que havia sobre Kant. Dito isto, passava-se para a leitura das suas obras. Não acreditam? Ora, vejam como começa um dos livros mais populares sobre Kant, aquele por onde comecei a estudá-lo, editado em Portugal em finais do século passado. A vida de Immanuel Kant, não marcada por qualquer acontecimento sensacional, resume-se em algumas linhas. Fim de citação. Depois, como prometido, o autor fala, em apenas algumas linhas, dos pais de Kant, das suas origens humildes, da sua vida modesta como professor universitário, os livros que publicou, as suas influências filosóficas e uma interessante, mas um pouco insossa, caracterização psicológica de Kant e uma tentativa de ligar a pessoa à sua obra. Dizia-nos algo como a sua vida regrada por hábitos e sistematizada por horários de refeições, passeios, conversas, hora para dormir, hora para descansar, todos eles cumpridos à risca, dava-nos uma compreensão da sua própria filosofia, das suas qualidades e defeitos, a saber, uma filosofia, por um lado, analítica e crítica, como nenhuma outra, mas também uma filosofia rígida e com pouca flexibilidade intelectual. Quem conhece algumas das ideias de Kant, e eu estou a pensar, por exemplo, no imperativo categórico e a sua regra de não mentir sobre circunstância alguma, a obra era o espelho do homem. Basicamente era o que este autor nos estava a dizer. Bem, era assim que nos era apresentado Kant, de uma forma seca, descarnada, sem sensações, sem nada excitante, misterioso, ou pelo menos interessante, que dê vontade de conhecer um pouco melhor as suas ideias. Estudávamos Kant porque tinha de ser, como estudávamos todos os outros filósofos que dificilmente entravam na nossa vida. Dificilmente os víamos como alguém com quem partilhamos problemas e preocupações. Eram pessoas distantes, tão distantes que por vezes se tornavam verdadeiramente inalcançáveis. É uma pena que assim seja. Os professores de filosofia têm nas suas mãos a responsabilidade não só de passar conhecimentos aos seus alunos, mas também de os motivar para aprender. E ninguém quer aprender o que disse alguém que mais parece um algoritmo de criar ideias e raciocínios do que um ser humano. Eu não quero saber o que é que uma máquina pensa. Eu não quero saber o que é que alguém com quem não me identifico de uma forma minimamente humana tem a dizer sobre a crise da metafísica ou o papel da razão na ação moral. Bolas, se esses não são problemas para mim, por que me hei de preocupar quando dizem que são problemas muito interessantes e que foram problemas para outras pessoas muito inteligentes antes de mim? Esperem lá, não me interpretem mal. Eu não estou a dizer que as ideias de Kant e dos filósofos não têm interesse em si mesmas, independentemente de quem as escreveu. Claro que têm. Mas a verdade é que essas ideias surgiram como necessidades que essas mentes brilhantes tiveram de resolver problemas que para elas eram importantíssimos, que entravam pelas suas vidas adentro, tirando-lhes horas de sono e muitas vezes ocupando todas as horas despertas desses homens e mulheres, destruindo casamentos e relações. Reparem bem, para um filósofo, um problema filosófico é tão importante e sério quanto uma praga de gafanhotos ou uma seca extrema é para um agricultor. Mas mesmo nesses casos, se não nos envolvermos emocionalmente com esse agricultor, nós não vamos querer realmente saber se ele conseguiu alimentar a sua família nessa colheita ou não. Não vamos querer saber se conseguiu alimentar o seu gado ou levar água às suas plantas. Reparem, pensem naqueles números assustadores que às vezes nos chegam pelas notícias de milhares e às vezes milhões de pessoas a passar fome.
Sim, preocupamos com elas o tempo suficiente para limparmos a nossa consciência. Sentimos alguma empatia com o seu sofrimento, mas logo a seguir segue-se outra notícia no telejornal, ou nós mudamos de canal e já não pensamos mais nisso. O que estou a dizer é que há uma diferença enorme entre o sofrimento real dessas pessoas e aquilo que nós sofremos por elas. Para nós, essas pessoas são apenas números, não são realmente pessoas como nós. Não as reconhecemos como tal, pois simplesmente não as conhecemos. E o mesmo se passa com a forma como somos apresentados aos filósofos. Aparecem-nos como pessoas descarnadas, pessoas sem sentimentos, sem preocupações, e no caso de Kant, sem uma vida minimamente interessante a que nos possamos agarrar para dar início ao estudo da sua filosofia e talvez até encontrar ligações entre a sua vida e aquilo que escreveu e pensou. Mas que triste introdução a um autor. A vida de Immanuel Kant, não marcada por qualquer acontecimento sensacional, resume-se em algumas linhas. Eu detestava que dissessem isso de mim quando eu morresse. Bolas, não encontraram nada de interessante para falar da minha vida? Resume-se em algumas linhas? Pois, mas é normalmente assim que somos apresentados a Immanuel Kant. Mas a verdade é que depois líamos o que o homem escreveu, a profundidade dos seus raciocínios, a originalidade das suas soluções para problemas que tinham já ocupado as cabeças mais brilhantes antes dele. Líamos também relatos da sua morte, onde ficávamos a saber que a sua cidade em peso compareceu ao seu funeral para prestar uma última homenagem ao filósofo. E aí começavam a tocar as campainhas. Aí começávamos a ficar desconfiados. Como é que alguém como Kant, que escreveu coisas que ainda hoje lemos quando estudamos filosofia, que foi reconhecido e admirado pelos filósofos desde a sua altura até aos dias de hoje, e era até mesmo profundamente respeitado pelos cidadãos comuns da sua cidade, que a maioria de certeza nunca tinha lido uma linha que fosse dos escritos do velho filósofo, como é que alguém como ele pode ter levado uma vida assim tão desinteressante? Bem, eu acho que isso depende em parte do que entendermos por interessante ou desinteressante, mas acima de tudo depende de quem encontrarmos para descrever a vida de Kant. Infelizmente, a maioria dos que se ocupam da vida dos filósofos são outros filósofos, que arranjam ali meia dúzia de linhas no capítulo inicial dos seus livros para nos apresentar a personagem de que se ocupam. Enquanto filósofos, estão muito mais interessados nas suas ideias que na pessoa por trás dessas ideias. É natural que assim seja, são filósofos, não são historiadores ou biógrafos. Mas enquanto filósofos, ou pelo menos enquanto professores de filosofia, nós não nos podemos esquecer que os nossos alunos precisam de ter alguém à sua frente com quem pensar e muitas vezes contra quem pensar. Não um ser abstrato, uma máquina de fazer raciocínios e argumentos, mas uma pessoa como nós, como eles. Como alguns de vocês sabem, eu sou professor de filosofia com crianças. Não se preocupem, eu não ganho a vida a ensinar a teoria das ideias de Platão a meninos de 6 e 7 anos. Pousem o telefone. Escusam de ligar para o Ministério da Educação. Eu não abuso assim das crianças. Nada disso. Em filosofia com crianças, trata-se de encorajar diálogos filosóficos em sala de aula. É isso que eu faço todos os dias já há bastantes anos. Também sou moderador de cafés filosóficos, sessões de diálogo filosófico entre pessoas que não são filósofos profissionais, mas que gostam de filosofia e gostam, sobretudo, de filosofar. É por isso que vos digo com toda a certeza: não há nada que motive mais uma pessoa a interessar-se por uma ideia que ver outra pessoa a defender essa ideia à nossa frente. Sobretudo se essa outra pessoa for um amigo nosso. Quantas vezes já vi turmas inteiras de meninos e meninas motivadíssimos para uma discussão que a mim pessoalmente não me parecia minimamente interessante, mas que para eles, naquele momento, era fundamental e de suprema importância. Lembro-me de uma vez estarem a discutir superpoderes
num exercício em que lhes pedi para criarem um super-herói com um superpoder especial e deliciei-me a vê-los uma hora inteira a discutir se o poder do medo é mais forte ou mais fraco que o poder da amizade e por aí fora. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar a que as crianças não se interessam por este problema, não se interessaram por esse problema dos superpoderes, porque eu lhes coloquei aquela pergunta. Se eu tivesse feito, se simplesmente lhes tivesse colocado aquela pergunta, não ia ter nem metade do entusiasmo que tive com um problema que saiu do meio deles. Que um amigo ou alguns amigos encontraram no meio de uma tarefa intelectual qualquer, neste caso, criar um super-herói com um superpoder qualquer, agora sim, pensaram eles, agora sim vale a pena investir tempo e esforço em tentar descobrir a solução. Com a filosofia no ensino secundário e mesmo na universidade passa-se o mesmo. Quantos alunos não vemos desmotivados ou a estudar teorias e argumentos apenas porque a isso são obrigados? Eu acho que um forte motivador para os nossos alunos seria o de conhecerem pessoalmente os filósofos que avançaram com essas ideias. Conhecerem pessoalmente no sentido de os conhecerem enquanto pessoas, seres humanos com vidas próprias. Contar aos nossos alunos uma história sobre esses filósofos ou episódios que marcaram as suas vidas e que, de alguma forma, os façam sentir a sua filosofia mais viva e mais próxima deles. Os filósofos não tiveram vidas e preocupações assim tão diferentes das nossas. Todos tinham sonhos e anseios, vontades e desejos, amigos e inimigos, como todos nós. Não é difícil identificarmos-nos com eles e também não é difícil encontrar algum motivo de interesse nas suas vidas. Mas para isso, não podemos agir como filósofos que se interessam sobretudo ou apenas pelas ideias de outros filósofos. Para falar da vida dessas pessoas, temos de agir como escritores ou como contadores de histórias. Precisamos de encontrar alguém com um dom ou então desenvolver em nós uma técnica especial para apresentar aos nossos alunos as pessoas de cujas ideias nos iremos ocupar. Em relação a Kant, eu encontrei essa pessoa indicada para falar da sua vida no escritor inglês Thomas de Quincey. Thomas de Quincey escreveu um livro intitulado Os Últimos Dias de Immanuel Kant, onde, a partir dos relatos de alguns amigos de Kant, descreve os últimos anos da sua vida, a forma gradual como as suas enormes capacidades intelectuais se foram definhando até não ser mais capaz de se lembrar do dia em que estava ou sequer de assinar o seu nome. O que me cativou neste livro foi que nos mostra um outro Kant, que não aquele cadáver vivo de quem ouvíamos dizer que passeava por Königsberg sempre à hora certa. De Quincey mostra-nos um Kant afável que cultivava amizades sólidas para toda a vida, que mantinha uma relação próxima com os seus ex-alunos e que convidava regularmente amigos para almoçar em sua casa. Kant foi um homem discreto. Não foi um sedutor como David Hume, um rebelde como Spinoza ou um soldado e espião como Descartes, só para mencionar apenas os filósofos de quem falamos nos últimos podcasts. Kant não foi nada disso, mas teve uma vida plena, não só ao nível intelectual, o nível das ideias abstratas pela qual é conhecido, mas também ao nível mais humano das relações sociais e das amizades que cultivou. Acredito que seja assim com a maioria das pessoas, e os filósofos não serão exceção. A maioria das pessoas leva vidas interessantes. O que precisamos é de alguém que saiba contar a sua história. Felizmente, tivemos Thomas de Quincey para contar a parte final da história da vida de Kant. Neste episódio, iremos conhecer um pouco melhor Immanuel Kant para, nos seguintes, podermos apreciar melhor as suas ideias. Espero que gostem. Immanuel Kant nasceu em Königsberg, em 22 de abril de 1724, e aí morreu 80 anos depois, em 12 de fevereiro de 1804. Mas o que vamos acompanhar são os últimos anos da sua vida, quando já era um filósofo reputado e um velho professor de filosofia muito querido e respeitado na sua cidade.
Quando morreu, diz-nos Da Quincy, uma enorme multidão seguiu a pé o seu cortejo fúnebre. Pensem nisto. Quantos filósofos ou professores de filosofia conhecem que tiveram estas honras e esta demonstração de afetividade quando morreram? Imaginem só, uma cidade inteira, velhos e novos, quase tudo gente que seguramente não tinha lido uma única linha do que Kant escreveu, nem faziam a mais pequena ideia do que defendiam as suas teorias, e ainda assim sentiam que ia ali uma pessoa especial, alguém que se habituaram a gostar observando os seus passeios tranquilos pela cidade. De Quincy relata-nos uma vez que, já velho e cansado, Kant caiu no passeio, sendo imediatamente ajudado por duas jovens senhoras que correram para o levantar. Kant, ainda mal recomposto do trambolhão, quando se levantou, entregou a uma dessas senhoras uma rosa que trazia na mão. Parece que a senhora guardou consigo essa rosa como recordação do distinto filósofo. Kant tinha atingido aquele patamar de quem é conhecido por todos e apenas conhece alguns. Kant era famoso. Não só famoso entre as pessoas cultas que liam a sua obra, mas famoso entre as pessoas comuns. Hoje em dia, Kant teria direito a páginas próprias no Facebook e na Wikipédia, a uma legião de fãs que fariam memes das suas frases mais impactantes. Nada que agradasse a Kant, que era uma pessoa discreta e recolhida. Preferia a tranquilidade do anonimato ao rebuliço da fama. Mas Kant não o podia evitar. Era mesmo famoso na Europa das letras, a Europa culta da Era das Luzes, mas também era famoso na sua cidade. Mas acima disso tudo, Kant era respeitado por toda a gente. O livro de Quincy está cheio de pormenores deliciosos sobre as relações cordiais e afáveis que Kant mantinha com os seus vizinhos e concidadãos. Ainda a propósito desses seus célebres passeios, quando se tornou velho e cansado, Kant já não era capaz de percorrer toda a distância do seu trajeto habitual sem parar. Como o seu passeio passava por uma propriedade murada, muitas vezes encostava-se a esse muro para descansar. Quando o proprietário do muro soube disso, mandou construir um banco encostado ao muro para o filósofo se poder sentar nele e repousar o seu corpo cansado. Que lindo gesto, não é? Que maravilha de oferta delicada deste homem, provavelmente um agricultor, alguém rude e sem maneiras, mas que sabia que, pelo muro da sua propriedade, passeava um homem que foi capaz de grandes coisas. É certo que Immanuel Kant não foi um explorador de novos territórios, não foi um general cansado a aproveitar os seus últimos dias da reforma e a recolher a glória de batalhas passadas. Isto é algo que toda a gente reconhece como merecedor de admiração, mas nada disso. Kant era apenas um velho professor de filosofia que escreveu algumas obras abstrusas que pouca gente leu e que muito menos gente compreendia. Mas ainda assim, aquele homem, aquele agricultor, que provavelmente era analfabeto, sentia que aquele velho professor frágil e cansado merecia, por tudo o que tinha feito na vida, que lhe construíssem aquele banco encostado ao muro para ele descansar. De alguma forma, o que esse professor tinha feito estava ao mesmo nível do que faz um explorador ou um general. Todos eles são pessoas que merecem que lhes construam um banco para descansar dos seus passeios no fim das suas vidas. E nenhum deles merece que a sua vida seja descrita daquela forma que vos disse atrás. A vida de Immanuel Kant, não marcada por qualquer acontecimento sensacional, resume-se em algumas linhas. Desculpem lá, alguém que merece que lhe construa um banco para descansar a meio dos seus passeios não pode ter tido uma vida que se resume em algumas linhas. Há outro episódio parecido com este que nos dá uma bela ideia do que Kant significava para as pessoas que viviam à sua volta. Quando um dia regressava dos seus passeios depois do almoço, Kant, como normalmente,
instalou-se na sua biblioteca a trabalhar até o sol se pôr. Da janela da sua biblioteca tinha uma vista desafogada sobre a torre da catedral. Segundo De Quincey, não há palavras suficientemente fortes para exprimir o prazer que esta velha torre proporcionava a Kant. Fim de citação. Podemos imaginá-lo, sentado entre os seus livros e os seus cadernos, a apontar mais algumas ideias, a finalizar um capítulo de uma das suas obras ou apenas a preparar a aula do dia seguinte na universidade. Parece que estamos a ver Kant a procurar com o olhar a torre da catedral para descansar um pouco, para ter alguma inspiração ou simplesmente para assentar as suas ideias. Por esta altura já devem ter percebido que Kant era um homem de hábitos e precisava que tudo estivesse como ele gostava para poder sentir-se bem, para poder trabalhar descansado. Aquela torre da catedral que ele via pela janela da sua biblioteca era muito importante para o seu trabalho. E o que se segue mostra quão importante ela se tornou para o seu bem-estar. Havia alguns choupos, umas árvores, num jardim próximo, que com o tempo alcançaram uma altura tal que lhe encobriam a vista da torre. Situação que perturbou imenso Kant a ponto de este se ver incapaz de prosseguir as suas meditações ao entardecer. Reparem, Kant não estava a conseguir trabalhar com aquelas árvores a tapar a vista sobre a torre da catedral, mas era incapaz de dizer alguma coisa ao proprietário das árvores. O seu decor, a sua elegância, a sua educação impediam-nos de tomar essa liberdade. Felizmente, o homem, o proprietário, quando soube desta situação, por respeito e consideração por Kant, mandou ele mesmo podar os ramos mais altos dos choupos para que o professor pudesse novamente trabalhar descansado. Talvez hoje em dia, meus amigos, possamos ler a Crítica da Razão Pura ou a Fundamentação da Metafísica dos Costumes graças a este simpático e prestável vizinho de Kant. O livro de De Quincey está cheio destes pequenos episódios deliciosos, pequenos nadas que nos permitem espreitar por uma janela muito pouco discreta para a vida de Kant. Temos descrições de pormenores mais íntimos sobre como gostava de se aninhar na sua cama, seguindo um ritual complicado, mas certinho e organizado, com lençóis e cobertores para se proteger do frio, de como mesmo estando sozinho no quarto, trocava de roupa, sempre de forma a que, caso surgisse alguma eventualidade ou alguém o chamasse à meia da noite, nunca ser apanhado numa situação que o envergonhasse. Ou de como inventou um mecanismo com molas de relógio que usava nos bolsos, presos com fitas, e essas fitas estavam presas por ganchos às suas meias, para que as meias não lhe escorregassem pelas pernas ao caminhar. Lembrem-se que ainda não tinham sido inventados os elásticos para as meias. O livro fala-nos também da sua relação com os seus empregados, sempre de total correção e generosidade, mesmo quando estes o traíam e enganavam. Os almoços de Kant com os seus amigos, em número de nunca menos de 3 e nunca mais de 9, para que a conversa rolasse de forma fluida e sem demasiadas distrações, estes almoços em sua casa eram cuidadosamente preparados e aguardados por Kant com a alegria de uma criança no Natal. Parece que nada o agradava mais do que um belo almoço com os seus amigos a conversar sobre os mais variados temas. Kant chegou mesmo a apontar estes temas num caderno e, quando estava mais velho, levava os cadernos consigo para a mesa para se lembrar dos tópicos que queria puxar para a conversa. Não é de estranhar que, para uma mente intelectualmente fértil como era a de Kant, não houvesse nada que lhe desse mais prazer que uma boa conversa. Um bom tema explorado por várias pessoas de diferentes personalidades e interesses pode causar sensações de prazer e de excitação tão ou mais fortes que uma caçada à raposa ou uma aventura marítima pelos mares da China. É verdade, Kant nunca saiu da sua Königsberga, mas nunca saiu da sua Königsberga porque nunca precisou. Tal como Sócrates, em Atenas, Kant soube
que rodear-se de pessoas que traziam o mundo até si. Mas em Kant, este seu hábito tem um interesse particularmente interessante para quem, como nós, iremos conhecer a sua filosofia. Kant não precisava de nada mais para ser realizado e feliz, além daquilo que lhe era apresentado à sua mente. Para a filosofia idealista de Kant, aquilo que a sua mente conhecia era mais importante que aquilo a que esses pensamentos se referiam. Era mais importante que os objetos desses pensamentos. Iremos tratar destas ideias mais à frente e por isso não vamos aprofundá-las aqui, mas achei interessante trazer esta imagem para percebermos que Kant era capaz de satisfazer a sua mente, enriquecê-la com ideias, relatos, opiniões e piadas, sentado à mesa de sua casa a conversar com os seus amigos e que, de alguma forma, isto é pertinente para compreendermos a sua filosofia. À medida que avançava na idade, Kant saía cada vez menos de casa e, quando o fazia, atraía a atenção de cada vez mais multidões de pessoas interessadas em ter uma última oportunidade de ver, nem que fosse de longe, o grande filósofo. Já pensaram nisto? Multidões a seguir Kant para onde quer que fosse. A quem é que nós hoje dedicamos esta atenção? Só mesmo a estrelas de música e jogadores de futebol. Não certamente a um velho intelectual às portas da morte que escreveu alguns milhares de páginas sobre temas que ninguém percebe. Mas Kant exercia esta atração nas pessoas. Sem saberem bem porquê, sentiam-se atraídas por Kant, pelos mesmos motivos que nós nos sentimos atraídos pelos nossos heróis hoje em dia. Sentimos que nos ultrapassam, que representam alguma coisa maiores que nós e maiores até que eles próprios. Era isto Immanuel Kant, alguém muito maior que o seu corpo franzino e cada vez mais acabado. O relato de Quincy da última semana da vida de Kant é arrepiante. Dá vontade de chorar. Lembram-se que de Quincy serviu-se, por sua vez, da descrição destes últimos dias de um dos amigos mais próximos de Kant, um homem chamado Waziansky, que lhe dedicava uma atenção e cuidado infinitos. Algo que hoje em dia não julgamos próprio de um amigo, mas mais de um filho ou de um irmão. Os relatos que este Waziansky faz das conversas que tinha com Kant, um Kant velho e já sem memória, com as suas brilhantes capacidades intelectuais muito afetadas, são impressionantes. A forma como o velho Kant ainda tentava seguir as conversas à mesa, o entusiasmo que por vezes ainda sentia quando lhe falavam de futuros passeios e almoços que iriam fazer quando recuperasse a sua saúde, a alegria que este Waziansky via nos olhos de Kant quando este antecipava na sua imaginação esses momentos, sabendo, talvez, que eram meras quimeras que não iam acontecer, pois a morte não o iria permitir. Tudo isso é de ir às lágrimas, a sério, é mesmo. Ora, vejam esta cena já nos dias finais de Immanuel Kant, cerca de uma semana antes de morrer. Kant já não comia há uns dias e estava cada vez mais fraco. A sua luz interior aos poucos apagava-se. Já não era capaz de falar e muito menos de andar. Passava o dia sentado na sua poltrona e levantava-se com enorme esforço. Nesse dia recebeu a visita habitual do seu médico e o que Waziansky presenciou a seguir e nos relata nas suas notas é algo que comove qualquer coração mais duro. Ouçam o que ele escreveu. Quando a chegada do médico foi anunciada, eu subi até ao seu quarto e disse-lhe: "Está aqui o Dr. A." Kant ergueu-se da cadeira e estendeu ao médico a sua mão, murmurando algo em que a palavra postos era repetida várias vezes, mas com ar de quem pede que o ajudem a concluir a frase. O Dr. A, julgando que ele se referia ao local onde os cavalos de posta eram mudados e acreditando por isso que o filósofo delirava, respondeu-lhe que os cavalos estavam já requisitados e pediu-lhe que se acalmasse. Mas Kant prosseguiu e, com grande esforço,
conseguiu acrescentar muitos postos importantes, bondade, muita bondade, muito obrigado. Tudo isto foi pronunciado com aparente incoerência, mas com grande vivacidade e visível consciência. Eu, porém, percebera claramente o que ele queria dizer, sob a névoa da sua imbecilidade, e traduzi. Doutor A, aquilo que o professor quer dizer é que, tendo em conta os muitos e importantes postos que o senhor ocupa na cidade e na universidade, é muita a sua gentileza em conceder-lhe tanto do seu tempo. O doutor A nunca permitiu que Kant lhe pagasse as consultas. E fica-lhe, por isso, muito reconhecido. Exato, afirmou Kant com veemência. Exato. Ao longo de toda esta cena, o filósofo permanecera de pé, no quarto, e estava em vias de cair para o chão. Pelo que eu adverti o médico que Kant, pelo que eu conhecia dele, não se sentaria por muito que isso lhe custasse, enquanto os seus visitantes não o fizessem. O médico pareceu duvidar desta minha afirmação, mas Kant, que a escutara, confirmou a explicação que eu dera do seu comportamento, dizendo de forma clara, embora com grande esforço, estas palavras: Deus me livre de descer tão baixo que esqueça as regras da cortesia. Que imagem, meus amigos, que imagem, que cena! O maior filósofo vivo da altura e, para alguns, o maior filósofo de todos os tempos, o próprio Immanuel Kant, o homem que levou em ombros toda a metafísica, que traçou novos caminhos para a ética e para a moral, que nos deu uma nova teoria do conhecimento, este grande gênio, reconhecido por todos como uma das maiores mentes que a humanidade conheceu. Ali estava ele, sem forças para sequer comer ou para articular corretamente as palavras. Ali o vemos, de pé, perante um simples médico que já ninguém se lembra de quem foi, alguém que a eternidade esqueceu, mas que aos seus olhos, aos olhos de Kant, era alguém que merecia esse seu gesto de consideração e respeito. Neste gesto de Kant está tanto do que a humanidade deveria ser. Está tanto do que este homem representa para esta humanidade que, sinceramente, eu nem sei bem como acabar estas linhas. Nos próximos dias, iremos entrar na filosofia de Kant. Espero conseguir fazer um bom trabalho em apresentar algumas das ideias que nos deixou este homem fantástico, este professor de filosofia, este filósofo iluminista, esta boa pessoa, bom cidadão, admirado e respeitado por todos que o conheceram. Se eu falhar nesse meu objetivo, pelo menos sei que acertei em salvar Kant da sua injusta fama de alguém que levou uma vida seca e desinteressante que não merece mais que algumas linhas numa curta biografia. Eu não vou estragar este episódio quase totalmente escrito por Thomas de Quincey com as palavras banais que sou capaz de juntar e expressar. Deixo-vos as linhas finais do livro que dedicou a Kant, deixo-vos a sua descrição, a descrição de Quincey do cortejo fúnebre do filósofo. Dia 28 de fevereiro, às 2 da tarde, reuniram-se na igreja do castelo todos os dignatários do clero e do Estado, alguns deles residentes em Königsberg e outros chegados dos mais longínquos pontos da Prússia. Daí foram escoltados até à casa do falecido professor por todo o corpo da universidade, esplendidamente ataviado para a ocasião, e por muitos militares de patente, corporação que sempre havia sentido por Kant a maior estima. O corpo foi então conduzido, à luz de tochas e ao som dos sinos de todas as igrejas de Königsberg, para a catedral, iluminada por uma infinidade de velas. Uma enorme multidão seguiu a pé o cortejo. Na catedral, a seguir ao serviço fúnebre, acompanhado das mais diversas expressões de veneração nacional pelo defunto, teve lugar um tributo musical admiravelmente executado. Após o que, os restos mortais de Kant desceram ao jazigo académico. E lá repousa ele agora entre os patriarcas da universidade.
paz às suas cinzas e honra eterna à sua memória.